Olá, para quem está entrando. Pessoal, sejam bem-vindos. Ótimo, vamos esperar entrar. Já já a professora Cecília vai entrar também. Oi, Juju. Oi, Lai. Hoje vai ser bem legal. Quem quiser deixar perguntinha, eu aprendi que pode colocar aqui, né? Tem uma interrogação. Se alguém quiser fazer uma pergunta durante a live, aí é só inserir aqui nessas interrogações, que aí ao final eu acho que hoje vai dar tempo. Não foram tantas perguntas assim, então provavelmente vai dar certo. Então podem clicar aí nessas perguntas. Ou então, Cecília está no WhatsApp aqui. Cecília, saia do WhatsApp, volte. Estou esperando você aqui. Ou então escreva aqui no comentário mesmo. Eu queria aprender a colocar aquele que você escreve a frase, tipo o título da live, e ele fica fixo. Alguém sabe fazer isso? Se alguém souber, explica aqui. Porque aí eu vou e coloco. Que aí quem for entrando já vai saber qual é o tema, o que, é que a gente tá discutindo. Legal. Pronto, Cecília entrou. Esperar ela me chamar, ou então eu mesma vou chamá-la. Oi, Rani. Olá, Ah! boa tarde. Menina, como você está arrumada? Não sabia que era assim. Passei um Em pouco plena vergonha nessa quarentena, né? frente. Eu não sabia A disso. pessoa na quarentena passar um batom já tá arrumada. Se eu soubesse, tinha Tudo colocado bem? uma roupa melhor, né? Um vestido, uma coisa assim. Eu também, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Legal, legal. Tudo ótimo. O pessoal já entrou, a gente já estava ali esperando. Juliana, que ela quer um pouco de atenção, viu? Então, por favor, manda um oi Eu para tô ela. vendo. Beijo, Juju. Cési, Eu tô obrigada. vendo meus alunos aqui também. Você tem fã-clube? Os professores sempre trazem o fã-clube. Você tem um fã-clubezinho aí? Rapaz, eu acho que eu tenho. Eu tô vendo aqui umas figurinhas. Ótimo, já pode comentar. Quando começa a comentar dizendo assim, professora top, maravilhosa, aí eu já sei que é aluno querendo ponto. César, Parabéns, viu, Patrícia, pela iniciativa. Muito legal a ideia. eu quero lhe agradecer por você ter aceitado participar. Eu acho que os alunos vão ganhar muito, porque você é uma pessoa que tem muita experiência. Eu poderia chamar alguém que estuda muito sobre o tema, mas eu quis trazer alguém que estuda muito, mas que tem a vivência do que é a realidade da odontologia hospitalar. E veio um boom. Eu vou dizer que na minha época não tinha isso da odontologia hospitalar. Começou de um pouco mais recente, né? Eu já tenho muitos anos de formada, né? Mais de 15 anos de formada. Então, começou de uns tempos para cá e os alunos eles se interessam muito, não sei os outros, mas os meus alunos são bem apaixonados pela odontologia hospitalar. Ah, legal. Tanto, tanto que as perguntas aqui, é, as perguntas que eu recebi, elas foram bem assim, curiosidades sobre o seu dia a dia, o dia a dia de uma pessoa que trabalha dentro de um hospital. Então, antes de a gente começar, primeiro eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado. Eu acho que vai ser muito legal, de grande valia. E, além disso, eu quero dizer a todos, antes de fazer
não vou fazer eu nunca faço a apresentação dos professores, assim, eu deixo sempre uma coisa mais informal. Mas eu quero dizer quero que vocês saibam que a professora Cecília ela tem muita experiência nessa área hospitalar, mas também domiciliar. Ela entrou agora no link com a empresa que ela tem, junto com a sócia. Então, Cécia, se você quiser falar um pouquinho da sua empresa, mais ou menos do que você faz, antes da gente começar as perguntas, para as pessoas lhe conhecerem. Tá joia. Bom, boa tarde a todos. Eu atuo nessa área aqui em Natal desde o final de 2007. Então, de 2007, junto com Diana Rosado, que é professora também, a gente montou a H3 Odonto, que é uma empresa que nasceu com a finalidade de prestar serviços de odontologia para hospitais, para domicílio, né, que é o home care, então é o outro H, e o terceiro H do H3 seriam os hotéis geriátricos, então a gente visava também esse público-alvo, as casas de repouso para idosos, né, eu sou odontogeriatra de formação, não é? E aí a gente tem feito esse tipo de atendimento, é uma área muito promissora, é uma área que tem muito espaço, né, que na verdade o dentista ele ainda não ocupou o seu espaço, então, assim, ainda falta muitos profissionais e é uma área que eu acho apaixonante. Eu acho que não tem como a gente não gostar. E você já até falou um pouquinho das perguntas, respondeu um pouquinho as perguntas. E eu vou explicar para você, mas também para as pessoas novas, porque tem sempre gente nova entrando aqui. Como é que funciona aqui a nossa live? A nossa live ela é bem informal, tá? É um bate-papo. Quando o assunto volte, viu? Volte! Volto! Eu vim só tirar uma luz que estava estourada aqui em cima. Ui, estourada aqui em cima de mim. Tá. Quando o assunto às vezes vai um pouco mais para minha área de pediatria, da ortodontia, eu normalmente respondo, né? Mas hoje vai ficar mais voltado para você. Então, os alunos fizeram perguntas na nossa caixinha, que fica nos stories durante a semana toda. E aí eu trago essa pergunta, faço e você vai respondendo e a gente vai conversando. Se algum aluno quiser fazer alguma pergunta, ele pode escrever aqui embaixo nos comentários e se você achar que vale a pena já responder na hora, a gente responde. Senão, a gente deixa para o final para valorizar aqui o pessoal que escreveu nas caixinhas. Quem já perguntou antes, né? E aí, deixa eu dar uma dica para o pessoal. Vocês estão vendo aí embaixo um aviãozinho, uma setinha, que é para vocês cutucarem, clicarem aí durante a live e mandar para o pessoal que pode ter interesse, que é para mais gente conhecer o trabalho da Liga. Opa! Né? Para mais gente conhecer, para mais gente ter acesso a esse assunto. Porque eu acho que, apesar de a gente estar falando mais sobre esse assunto, Patrícia, mas eu acho que ainda falta essa consciência. Ainda tem muito dentista que não faz ideia do que a gente faz no hospital. E se os colegas da gente, que são dentistas, né, não sabem o que o dentista faz no hospital, como é que o resto do mundo vai saber, se nem a gente sabe? Perfeito. Então você hoje vai explicar, Né? para todo mundo, vai estar todo mundo sabendo agora. Até porque, para Tudo saber bem. se realmente a pessoa se interessa, se quer levar isso para o resto da vida, né? Eu vou começar com as perguntas. A primeira pergunta, Cécia. Alguém perguntou aqui se o público que você atende, em sua maioria, é de idosos. O seu público, a grande parte, é de pacientes idosos ou varia? Bom, em residenciais geriátricos, a maioria é de idosos, né? Nos lares geriátricos. Em hospital, não. Em hospital, eu acho que você não tem como escolher. A gente vai, meu serviço, a gente não tem uma coisa fixa, eu não tenho carga horária no hospital. Eu vou sob demanda, né? Então, assim, tem um paciente que alguém da equipe percebe que tem algo de errado na boca. Ou que a pessoa relata algum desconforto, está com alguma infecção e a equipe não encontra origem. Muitas vezes ela descartou infecção urinária, descartou outra origem, e aí imagina que aquele foco infeccioso é na boca, e a gente vai. Então, já atendi crianças, né? Já atendi pessoas de 100 anos de idade. Então, vai ter todas as idades. Vem do médico, então vem da equipe médica que vai chamar. Quem faz esse diagnóstico entre aspas é a equipe médica que depois
chama para você fazer realmente o diagnóstico final? É o médico, é o enfermeiro, é o fonoaudiólogo na hora que vai fazer a intervenção dele, o fisioterapeuta também na hora que vai fazer uma aspiração, que vai fazer alguma intervenção, a fisioterapia respiratória. E aí, quando eles percebem que tem algo que coloca em risco a vida. Às vezes, um dente com a mobilidade, que está com risco de avulsionar e de o paciente aspirar, uma mudança de cor, né? Muitas vezes um trauma, está traumatizando, tem alguma ferida importante, né? E quando o paciente está lúcido, está responsivo, tem autonomia, ele se queixa, né? Que ele está com dor, que ele está com desconforto. Então, pode acontecer de você ir no hospital para tratar alguém que não esteja consciente, ou seja, a pessoa não sabe nem que está sob os serviços do dentista. Pode, não é raro. O paciente, quase sempre, quando está entubado, ele está com algum grau de sedação. Quando ele está com um tubo, né, recebendo aquele oxigênio via tubo. E aí é uma das principais demandas do paciente hospitalizado, porque a intubação ela é muito associada à pneumonia, né, que a gente chama de PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quando você entuba, a chance de pneumonia é muito grande, e pneumonia por bactérias da boca. A boca da gente é o segundo local mais colonizado do corpo, só perde para o intestino. Né? Então, é um canto mega colonizado. E aí, aquele tubo que está ali na boca, o biofilme ele vai formando. Você tem disbiose, você tem desequilíbrio de microbiota naturalmente ali, porque a pessoa não está com a autolimpeza da alimentação, não tem uma higiene bucal regular, o próprio movimento de fala, os movimentos normais de fala, de mímica, fazem autolimpeza, e essa pessoa não está nem com a deglutição. Então, a colonização dela é diferente. Só de essa pessoa estar no ambiente hospitalar, a colonização já é diferente. Então, ela favorece colonização o quê? De anaeróbios, de gram-negativos. Isso vai colonizando pelo tubo, e esse tubo ele chega até aqui, até essa região da orofaringe aqui. Né? Chega até, na verdade, a orotraqueal, ele chega até a traqueia. Então, essas bactérias, elas acabam chegando. E a higiene bucal previne, ajuda a diminuir os índices de PAP. Quem faz a higiene regular de um paciente? Como não... Todos os hospitais não têm dentista. Não sei se está travando, estão me vendo bem? Eu estou ouvindo. Às vezes que dá uma travadinha, mas logo depois volta. Aqui no Rio Grande do Norte, os hospitais públicos são mais bem servidos do que os privados. Né? Então, os públicos têm uma leva boa de dentista, Valfredo, né? E vários outros, né? Maria Alice, e aí vai. Então, ali tem dentista, o dentista ele faz a higiene, o dentista consegue fazer procedimentos também. Nos privados, quem fazem são ou os pacientes e familiares ou os técnicos de enfermagem. Tá. Né? Entre aspas, tem que ter uma regularidade, né? Nesse controle de... Teria, e outra coisa, teria que ser uma higiene orientada. Eu não vejo mal nenhum de o técnico fazer. Porque é um procedimento mecânico. Se a gente for pensar bem, a higiene bucal é um procedimento repetitivo. Contanto que o técnico ele faz coisas mais complexas. Né? Muitas vezes ele vai administrar medicamentos, ele vai colocar soro, ele vai dar banho no leito, que é super difícil. Mas ele precisaria de uma supervisão, de um treinamento do dentista. Ele vai provar como ele escova na casa dele, né? Os próprios dentes. Ou menos, né? Porque o próprio dente, ele tá lá se ajudando. E aquele paciente que muitas vezes morde, que tem contratura, que tem trismo, né? Que não colabora, aí faz só o vestíbulo. Faz só aqui por fora e pronto. Palato, lingual, dos dentes, já era. Perfeito. Vamos para outra pergunta. Alguém perguntou aqui se tem cursos agora de especialização no Brasil, se tem aqui no estado. É uma habilitação, né? Chama habilitação, não é um curso de especialização, mas é um curso que dura 12 meses. Ele tem uma carga horária bem razoável, acima de 360 horas.
A gente tem aqui no RN, estamos terminando a segunda turma, estávamos caminhando para a terceira, aí chegou a... a gente ia ter agora em abril a terceira turma, e aí chegou a história do Covid, então assim, vamos adiar um pouquinho o plano, mas tem sim aqui, né? As práticas, elas aconteceram no Hospital Valfredo, né, que é o hospital de referência aqui, o hospital de referência do estado, e aí foi bem legal, porque a gente teve prática na enfermaria, teve prática na UTI, e aí a gente tem enfermaria e UTI pediátrica, tem adulto, tem uma parte que é para os pacientes queimados, né? Tem uma parte que é mais cardiológica, tem uma parte mais de trauma. Então, o aluno ele tem a possibilidade de lidar com as peculiaridades, porque conforme o problema o motivo de internação do paciente, a saúde bucal muda também. Perfeito. Mas é associada a que instituição essa habilitação? SOERN, Sindicato dos Odontologistas. Perfeito. Então, quem tiver interesse... Mas aí você registra, você pega o certificado, registra no CFO, vai lá no CRO na regional, registra e fica na sua carteira a habilitação. Então, aí você tem uma titulação, até para se você quiser entrar no hospital em alguma coisa, você está mais respaldado. Perfeito. Até uma das perguntas aqui que foi realizada, como é a aceitação por parte dos hospitais em relação aos dentistas? Eles incentivam a ida dos dentistas aos hospitais? Ou você acha que é visto como um peixinho fora d'água, que não faz parte da equipe médica? Olha, hoje eu vejo uma receptividade muito boa. Né? A gente tem plantado essa sementinha e vejo que, especialmente quando tem uma demanda, que aquele paciente está com uma demanda importante, que eles recebem bem, que a equipe tem curiosidade. Né? E aí é geral, é médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, fono, nutricionista, eles têm curiosidade. A gente eventualmente faz treinamentos, né, nesses locais sobre como que a odontologia pode contribuir, sobre saúde bucal, e treina os técnicos, e treina até assim, como abrir a boca de alguém que não colabora, como manter aberta, ensina a fazer os abridores de boca, e aí vai, e a gente nota que a participação do pessoal é muito boa, e eles valorizam bastante. Existe um problema considerável, que eu acho que é um problema global, que é quem paga essa conta. É sempre a pergunta. Não é? Porque o plano de saúde hospitalar, ele não paga o cirurgião dentista. Né? Sei lá, o AMI, o Unimed, ele paga a parte médica, mas ele não paga a parte odontológica. Ele paga e o plano de a internação... Paga, a gente consegue pegar um paciente, que eu até vi que tinha essa pergunta, um paciente com necessidade especial, que precisa ser monitorado ou que não colabora, a gente consegue dar entrada nos papéis dele para internar, para fazer o procedimento em centro cirúrgico e a gente consegue a diária, o centro cirúrgico, as medicações, tudo isso pelo plano de saúde. A gente não consegue os honorários enquanto cirurgião dentista. Né? Os honorários enquanto cirurgião dentista a gente conseguiria se o paciente tivesse plano odontológico. A questão é que os planos odontológicos, em geral, eles não têm uma política para remunerar. Então, eles querem remunerar, já não remunera bem, a gente sabe disso. Eles querem remunerar igual. Tipo assim, o exodontia em hospital, no centro cirúrgico, ele quer remunerar igual no consultório de um paciente que coopera, que colabora. R$15. Deve ser, não sei. 15, 30, 50, 80, que seja, mas a realidade é que se é 80 no consultório, não pode ser 80 no hospital. Né? Que é outra lógica. Então, assim, ainda a participação especial, Miguel, meu filho. Miguel, dá oi pro Instagram, pelo menos. Oi! Oi, Miguel! Tá na live, filho. Pois é. E aí, a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de quem paga a conta. Então, os hospitais acham importante. Já tem estudos que falam que o dentista no hospital, ele reduz o custo, porque reduz o uso de antibiótico, reduz o tempo de hospitalização. E aí, no que o paciente fica hospitalizado menos tempo, a recuperação dele é melhor. Então, para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, isso é interessante.
A questão, quando a gente conversa com o gestor, e eu já tive essa oportunidade de conversar com alguns diretores de hospital, eles dizerem assim, Cecília, você está me mostrando um artigo e eu acredito que vai reduzir a conta. A questão é que você vai reduzir a conta daqui a 6 meses ou um ano e eu vou ter que te pagar no primeiro mês. Entendi. Eles não pensam em longo prazo. É difícil, né? Fazer o planejamento. Então, assim, hoje no serviço público a gente tem. Eu acredito que deva ter uns 30 para 40 dentistas no serviço público atuando em hospital, diariamente, né? E não estou nem falando em serviço de bucomaxilo, não. Eu falo em UTI, em enfermaria, né? Cuidando de dor, de conforto, removendo foco de infecção. Tem um trabalho muito bacana. Né? Aqui é uma liga de odontopediatria, né? Também no Valfredo tem, tanto na UTI pediátrica como na enfermaria pediátrica, um trabalho feito por dentistas, um trabalho super humanizado, super legal. Sabe? Pelos dentistas que trabalham com pediatria lá. Então, assim, a realidade é que dá para fazer um trabalho muito legal, inclusive sem maiores recursos. Sem grandes equipamentos, porque no hospital a gente não precisa de muito equipamento para todo mundo. Tem casos que ajuda sim, você tem um laser, né? Você tem um equipamento legal, mas na maioria dos casos é muito mais uma prescrição correta de um antifúngico, é um corticoide na hora correta, é um antiviral para um herpes de uma manifestação atípica, é cuidar de uma ferida, é uma sutura. Né? É remover um dente que está lá infeccionado, está lá supurando, e às vezes você não vai, um paciente que está internado, numa situação crítica, não, vou fazer canal, aumento de coroa clínica, uma prótese fixa, né? Está supurando, não está respondendo antibiótico, muitas vezes você remove aquele dente, depois quando ele sai, reabilita, faz implante, eu acho que o que importa é garantir que a pessoa vai sobreviver. Perfeito. Porque já vi paciente vira óbito disso, de dente. Uma das perguntas foi o que você acabou de citar aqui. Que tipos de problemas você consegue tratar usando laser de baixa potência dentro do hospital? Laser, eu acho que todo processo doloroso, o laser ajuda. O laser a analgesia do laser é uma coisa incrível. Você tira com a mão, sem efeitos colaterais, né? Sem efeitos sistêmicos, então isso é muito legal. A parte de analgesia, a parte de cicatrização de feridas, de mucosite, das úlceras por pressão, né? Que no corpo a gente tem as úlceras por pressão, que o pessoal chama de escara, né? Que você tem muito no calcâneo, na região sacral, que o velhinho tem quando fica camado. Posição, né? E às vezes até você muda de posição, mas tem a pressão do peso do corpo, né? E a internação prolongada. Só que existe úlcera por pressão em boca, especialmente por causa de tubo, né? Então a gente cuida muito dessa questão de úlcera por pressão. Então também tem a questão de cicatrização. E no hospital tem uma coisa muito show do laser, que é a terapia fotodinâmica antimicrobiana. Né, que a gente usa o corante, o azul de metileno, deixa agir um pouquinho, bota o laser e é muito legal. Né? Para cândida, para herpes, às vezes para aquele biofilme lingual, aquela saburra persistente, que a gente tenta remover e ela forma muito rápido. E aí, quando a gente consegue controlar esse biofilme lingual, diminui muito o risco de pneumonia do paciente. E cada uma dessas condições tem um protocolo específico para aplicação do laser? Era uma das perguntas. Por exemplo, que intervalo faz? Assim, laser não existe uma unanimidade sobre laser. Né? Eu digo isso porque eu já fiz alguns cursos de laser e quando a gente vai para uma escola de um professor ou de outro, eles se posicionam de forma diferente. O que eu acho mais legal do laser é isso. Se você vê 10 profissionais que aplicam laser, os 10 vão fazer diferente e os 10 vão ter bom resultado. E o resultado acima do placebo, então não é placebo. Né? Então, assim, o que a gente fica pensando é que a luz ela tem um efeito tão fantástico que não tem um protocolo universal. O que a gente sabe é que se a gente quer cicatrização, a gente vai usar uma dose mais baixa. Se a gente quer analgesia, a gente vai usar uma dose mais alta para sedar. Então, isso é regra, né? E a terapia fotodinâmica sempre são 9 joules. Então, a dose sempre são 9 joules.
E aí o tempo que vai durar a aplicação da luz depende da potência do seu aparelho. Entende? Mas assim, tem pacientes que podem receber diariamente, especialmente paciente em quimioterapia, com mucosite, você pode fazer o laser diariamente, você pode fazer dia sim, dia não. De qualquer modo, se você fez um dia e por qualquer motivo não puder fazer mais, o paciente não puder receber mais, ou o dentista não puder mais ir, mas naquele dia que fez já teve efeito. Não tem um efeito rebote, não tem uma perda porque parou de fazer. Mas, por exemplo, se alguém contrata a sua empresa, mas não o hospital, alguém particular, certo? Indivíduo, Tá. CPF, não CNPJ, lhe Tá. contrata para acompanhar esse paciente que está, por exemplo, é um paciente oncológico e está com mucosite, você precisa fazer o acompanhamento. A forma que ele lhe paga é por consulta, quantidade de vezes que você vai lá, ou é um tratamento específico durante um tempo que você vai acompanhar esse paciente? Geralmente é feito um pacote, né? Porque se o paciente está com a mucosite instalada, demora um tempo para cicatrizar. E muitas vezes ele está com terapia vigente, com terapia ativa. Ele está com a mucosite instalada e ele continua a quimioterapia ou a rádio. Então, meu objetivo não é só cicatrizar aquilo que instalou, é prevenir que forme, né? Ou se formar com a severidade, com a magnitude, com a intensidade menor. Então, muitas vezes é diário. Aí, normalmente, se fecha pacote de 10 em 10 sessões. Entendi. Né? Rádio, muitas vezes, aí depende do protocolo de serviço, mas são 35 sessões, 38 sessões, é nessa média. Então, normalmente vai ser o número de sessões do dentista. Da radioterapia vai ser o número de sessões que você vai fazer. E a químio depende de quantos ciclos de químio que o paciente vai receber. Entendi. Isso muitas vezes sobre o oncológico você só sabe durante. Você fecha aos poucos, você fecha aquela quantidade, depois vai vendo o acompanhamento e pode fechando à medida da necessidade. Aos pouquinhos. O que ocorre é que os planos de saúde, inclusive, eles já cobrem quando é radioterapia de cabeça e pescoço, quando é transplante de medula óssea, o plano de saúde já cobre o dentista, o plano de saúde médico, olha que legal. Então, a gente faz um laudo, o dentista faz um laudo explicando que o paciente vai fazer aquele tratamento, a família junta com o laudo do médico, confirmando, né, explicando que ele vai fazer aquilo, dá entrada e a família recebe o reembolso. Então, isso facilita bastante. Eles são ressarcidos, então, pelo gasto que eles... São ressarcidos. E aí, assim, a quimioterapia não está nessa cobertura obrigatória da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Mas tem uma coisinha, que é a história da jurisprudência, que são os precedentes que abrem, que uma pessoa entra com um processo, aí tem ganho de causa. E aí você usa porque já abriu precedente. Aí outra pessoa descobre aquilo, acha aquilo na internet, aí já pega aquilo ali, quando vai dar entrada numa liminar, numa medida, em alguma coisa, já bota, teve um juiz, sei lá, no Rio Grande do Sul, que deu ganho de causa, porque a quimioterapia vai dar mucosite com esse fármaco que eu estou usando, vai dar uma mucosite tão severa quanto uma rádio, então eu preciso também. E aí já tem uma questão de jurisprudência que a gente consegue para muita coisa. Está aumentando bastante essa questão de plano de saúde pagando o tratamento do dentista, de judicialização, como a gente chama. Mas aí, no caso, ele não paga o dentista, né? Ele ressarce a pessoa que lhe pagou. Às vezes ressarce a família, quando a família ela quer agilizar, às vezes ela chega para a gente e faz assim, Cecília, comece, eu vou te pagar e vou pegando os recibos e depois eu vou acionar. E aí vai ressarcir a família. Mas tem casos quando a pessoa entra com uma liminar, que muitas vezes é 2, 3 dias, é muito rápido para ter a resposta. Tem casos que o plano de saúde faz contato com a gente e pede para pagar diretamente para a gente. Porque quando o plano de saúde, que é uma pessoa jurídica, paga o cirurgião dentista, que a gente é empresa, paga outra pessoa jurídica, em termos de imposto para ele é melhor do que pagar para a família. Entendeu? A parte financeira disso é bem melhor. Então, hoje em dia, a gente já está acontecendo de o plano pagar diretamente a gente. Perfeito.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa parecida com isso. Bom, alguém perguntou assim, aqui se você tem algum tipo de limitação dentro do hospital. Quais seriam as limitações para um dentista dentro do hospital, no seu atendimento hospitalar? Alguma dificuldade, algum obstáculo? Bom, primeira coisa é que o ideal é que a gente se registre naquele hospital. Obviamente que às vezes tem um hospital que eu nunca fui, ou que eu vou assim uma vez por ano, e às vezes eu não tenho cadastro ali. Então, em geral, tem uma solicitação de alguém, né, alguém solicita um parecer, e aí não tem problema, tá lá registrado que minha presença é bem-vinda. Né? Hoje os hospitais, eles não aceitam muito, tipo assim, qualquer pessoa entrando a qualquer hora, porque afinal de contas, se eu fosse uma farsante, se eu fosse uma pessoa com injeção letal, estou entrando ali, né? Então, assim, precisa ter um registro. Eu preciso chegar lá, evoluir, anotar o que eu fiz, carimbar. Se o hospital usa um sistema digital, eu tenho que ter uma senha para logar naquele sistema, né? Então, assim, muitas vezes tem hospital que pede cadastro. Tem hospital daqui de Natal que a gente tem cadastro, que a gente tem carteirinha, tem crachá, que eu consigo parar meu carro no estacionamento, ó que chique. Que delícia, né? Então, assim, a gente tem carteirinha, tem tudo normal. Então, você faz parte dali. Por mais que você não esteja todo dia. Mas aí deve Né? ter hospitais que já estão mais acostumados, né? Que já tem mais isso na rotina. Né? Hospitais que já têm essa rotina de ter dentistas no seu dia a dia. Talvez um outro hospital que não tenha isso na rotina, você tenha um pouco mais de dificuldade para poder se inserir ali naquele... Mas o hospital tem muito a ver com a equipe. Tem muito a ver com a equipe. Quando é uma coisa que é mediada pela equipe, que é a equipe que quer sua presença, ou quando é a família, que a família chega para a equipe e faz, doutor, estou preocupada com a boca de mamãe está com um hálito forte, ou percebi alguma coisa, quero chamar uma dentista, aí a equipe acaba que se rende também. Então, assim, eu já acho que a visão sobre o dentista no hospital melhorou muito por parte da equipe. Agora, sim, qualquer hospital privado, não só de Natal, de qualquer local do Brasil, se você chegar e disser, quero ir no centro cirúrgico daí hoje operar, eles vão aceitar o dentista, porque afinal de contas é dinheiro que vai entrar. Só que você tem que preencher um cadastro. Aí ele vai pedir o teu CRO para você provar que você é dentista. É isso que eu te disse. A gente tem, às vezes, um mau hábito de achar que a gente vai bater na porta e que simplesmente vai entrar. Porque quando eu comecei em 2007, a gente chegava no hospital e não precisava comprovar nada. Eu podia ser uma impostora. Eu podia ser uma prática, sem CRO. Já pensou? Então, assim, hoje não. Hoje você precisa ter um registro. E eu acho isso muito saudável, eu acho isso muito necessário. Então, os hospitais hoje eles pedem, muitas vezes, se você vai usar um equipamento, eles querem saber se o equipamento passou por uma vistoria, se teu equipamento está em dia, porque já pensou se teu equipamento dá um problema, sei lá, Deus o livre, dá um choque elétrico no paciente, ele vem a óbito por causa do teu equipamento, o hospital é corresponsável. Então, por uma questão de segurança do paciente, que é um conceito que está muito assim em alta, eles têm uma exigência maior e eu acho que tem que ter mesmo. Né? Quando a gente está correto, quando a gente está fazendo tudo certinho, a gente estão pedindo as coisas, a gente apresenta. Minha carteirinha de CRO está aqui, quer meu diploma está aqui. Você dá tudo e está tudo certo. Não sou uma farsante. Não sou farsante. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Cécio. Mas tem. Cécio, alguém perguntou aqui que tipo de procedimentos em crianças, né, na odontopediatria, que podem ser realizados em ambiente hospitalar. Você vê criança no seu atendimento hospitalar? Desde a higiene de rotina, né? A higiene de rotina pode ser feita. Muitas vezes o laser se faz bastante. Às vezes uma exodontia, né? De um dente que está lá fraturado, de um dente que está lá com foco de infecção, curativo de demora. Né? Deixa eu pensar o que mais. Um tratamento periodontal.
um tratamento para um abscesso, para uma doença periodontal. E aí vem. Agora sim, o foco da gente no hospital não é deixar a boca perfeita, não é deixar tudo bonitinho, não. O foco da gente no hospital é acelerar a recuperação do paciente, de modo que, inclusive, ele possa ter alta antes e resolver o resto em ambulatório, resolver o resto no teu consultório. Então, a gente vai pesar o custo-benefício. Eu não vou fazer mais procedimentos. Ah, só vai ter alta quando eu fizer tudo, quando eu deixar a boca zerada. Aí ele corre outros riscos desse jeito, entendeu? Então, a gente vai pesar o custo-benefício. Isso aqui tá com problema. Entendeu? Faz um selamento com ionômetro. Por quê? Porque eu não tenho condições ideais de trabalho. Como é que eu vou fazer o isolamento absoluto? No paciente que está com um tubo, com a mangueira, literalmente, saindo de fora da boca, indo até a traqueia. Entendeu? Então, a gente procura o mais simples, né? Fazer um curativo de ionômero. Eu não vou fazer uma endodontia. Entendeu, Patrícia? Então, os procedimentos são simples. A complexidade não é o procedimento, é o raciocínio, inclusive em torno da saúde sistêmica do paciente. A odontopediatria também ela tem uma outra vertente, porque você está falando da vertente de um paciente que está hospitalizado, ou seja, ele está hospitalizado por alguma razão e aí precisa de cuidados odontológicos. Existem pacientes que não estão hospitalizados, mas podem ter que fazer alguns procedimentos em ambiente hospitalar, como, por exemplo, um paciente que você já tentou todas as formas de manejo de comportamento, e aí você pode tentar uma sedação ou uma anestesia realmente geral, ou tanto em pacientes especiais como pacientes que não se enquadram dentro da classificação de pacientes especiais, eles podem entrar também nessa gama de pacientes que não estão hospitalizados, mas que podem ser atendidos no hospital. Ou então, pacientes traumatizados. Eu tenho boas histórias de crianças traumatizadas que sofreram traumas assim, severos de face e que envolvem, né, a dentição, e por isso eles precisam ser atendidos também no hospital. E aí aproveito e já chamo o dentista também para poder acompanhar. Muitas vezes aí é o cirurgião, o bucomaxilo, mas também o odontopediatra. Ou os pacientes oncológicos, como você falou, né, os pacientes que já são hospitalizados. Ainda assim, os neonatos, né, no teste da linguinha, que pode ser feito por outros profissionais, né, como médico, fono, mas também pelo dentista, pelo odontopediatra, pode fazer a linguinha. E, em geral, o que você comentou, que eu acho super importante, que é a educação e a motivação, não só do paciente criança, mas também do núcleo familiar que ele está. Porque, às vezes, a criança está vivendo uma condição tão grave, tão importante, que as outras coisas perdem um pouco a importância. E aí a gente está ali justamente para poder dar esse reforço, ajudar e motivar não só a criança, como também o núcleo familiar em relação à importância do controle do biofilme desses pacientes, né? Vamos em frente. Cési, um paciente adulto, ele não tem comprometimento neurológico, ele não é paciente especial, ele é apenas alguém que não quer fazer um procedimento odontológico na sua cadeira dentro do consultório. Ele pode apenas decidir que quer fazer todo o tratamento dele com anestesia geral e ser encaminhado para o hospital e fazer os procedimentos com anestesia geral em ambiente hospitalar, pelo simples fato de querer? Pode sim. Nunca aconteceu com a gente, porque eu acho assim que é um risco, né? Então a gente conversa direitinho. Eu acho que hoje tem muitas opções, né? A sedação medicamentosa, a própria sedação consciente com óxido nitroso. Então a gente tenta outras possibilidades, né? Mas eu já soube de colegas, digamos que o paciente que queria fazer a isodontia dos 4 terceiros molares e foi para um centro cirúrgico, né? Fez uma indução anestésica, muitas vezes é até uma indução mais leve, não é uma indução tão profunda, e faz a remoção, faz o procedimento, não é? Mas assim, a princípio não é meu foco.
Mas pode sim, eu acho que é um direito, né? Eu acho que as pessoas sabem mais o que querem, as pessoas estão mais exigentes quanto à saúde. Eu só conversaria com esse paciente que tem essa demanda para ver se realmente ele tentou tudo. Porque eu acho que tem tanta coisa legal. O óxido nitroso, por exemplo, ele pode funcionar para tanta gente. Né? E você vai pensar no anestesia geral. Se for assim, uma cirurgia, que a pessoa vai remover os 4 terceiros molares, que vai fazer uma reabilitação grande com implante, faz sentido. Mas se for para fazer restauração, para fazer raspagem, essa pessoa não precisa desse tratamento continuamente, não é uma coisa periódica, inclusive preventiva, vai todo ano tomar uma anestesia geral? Eu conheço Né? uma Então, pessoa que quis fazer para poder colocar protocolo, né? Implantes já de uma vez, e aí tinha muito medo e pavor a fazer qualquer coisa na cadeira do dentista. Imagina uma cirurgia, por mais que seja a cirurgia, o implante seja uma cirurgia relativamente simples, que não traz tantos riscos, mas foi para o hospital e fez o protocolo completo, superior e inferior, para anestesia mas é geral. pontual, né? É pontual, ela vai fazer aquilo uma vez. Se tudo der certo, se o procedimento for bem sucedido, não vai precisar se repetir. Então, eu acho válido, sim. Eu acho que a odontologia hospitalar tá para isso também. Perfeito. Tem uma perguntinha que alguém enviou aqui agora. Será que eu consigo ver? Será que vai. Como é, hein, gente? Aperta onde? Estou vendo aqui, ontem eu removi uma PPR inferior de um paciente que estava internado há um ano e ninguém tinha visto essa PPR. Fui chamado para avaliá-lo e removi a prótese. Já aconteceu com a gente. Eu removi uma prótese de uma paciente que estava acamada há 4 anos. E a filha veio chamar para a gente ver a prótese fixa dela. Era removível. Só que já não saía mais, fazem ideia? Porque os dentes começaram a mudar de lugar e ela já não saía mais pelo eixo de inserção. E aí foi desgastando. Teve que ir na broca. Teve que ir cortando, né? E assim, tava horroroso. O que tinha de resíduo ali dentro, tava um horror. Né? Então, assim, são muitos procedimentos que podem ser feitos. Né? Remoção de aparelho ortodôntico, que a gente faz bastante, né? Tem uma perguntinha sobre isso. Eu vou só fazer uma pergunta aqui que eu achei, eu consegui. Alguém perguntou aqui se você vê essa questão de hierarquia dentro de hospital, como existe médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, se você acha que existe uma hierarquia de alguém se achar superior em algum aspecto e você ser cirurgião dentista e ser menos do que alguém, enfim. Eu não tenho nenhum recalque, não. Estou muito tranquila com isso. Eu acho que às vezes o recalque vem da gente, viu? Porque a gente não está acostumado com o ambiente. A realidade é assim. O dentista não está nesse ambiente de rotina ao mesmo tempo que as outras profissões estão. A gente que é convidado ali dentro, né? Se eu chego de convidada de alguém, eu já chego tirando o sapato, sentando no sofá, abrindo a geladeira, pegando coisa, como é que é? Já chega assim ou a gente chega com um pouquinho mais de cerimônia, vai ganhando caminho, vai conquistando, e à medida que você vai ficando íntimo, é que você vai se soltando. Então, eu acho que é a mesma coisa no hospital. Você vai lá uma vez na vida, você vai lá 2 vezes por ano, você vai lá 2 vezes por semana, você já vai chegar dono do pedaço? Eu acho que não é por aí. Nem todo dia você é dono do pedaço. É verdade, isso é verdade. Né? César, você falou de um assunto que é justamente a nossa última pergunta, que são aqueles pacientes que estão em UTI e eles têm aparelhos ortodônticos, pacientes que precisam ser entubados por alguma razão e eles têm aparelho ortodôntico, seja ele de qualquer natureza. Qual é o problema? Que até Jéssica está perguntando isso. Quando o paciente precisa ser entubado e tem aparelho ortodôntico e não tem dentista no hospital, quem faz a remoção? Não, tem que ter dentista. Eu acho que não faz, Jéssica. Nesses casos, eu acho que ela não ocorre. Que a remoção não ocorre. Mas assim,
Paciente precisa ser entubado, bracket é uma coisa que incomoda. A gente que se movimenta, quando está há muito tempo a mucosa, o lábio parado em cima do bracket, a gente mesmo movimenta o lábio. O paciente que está lá sedado, ele fica com aquilo ali parado, se brincar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí na região de cada bracket faz uma úlcera que chega o bracket a entrar. Imagina, em cada bracket uma úlcera, assim, funda. Né? Então, assim, aquilo ali é porta de entrada para uma infecção. É outra coisa, é retenção de acúmulo de biofilme. Então, precisa ser removido. Quando a pessoa sair do hospital que tiver alta, eu sei que vai ter um prejuízo, porque perdeu a ativação, perdeu a contenção ortodôntica que é feita. Né? Mas assim, a vida em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar, né? E aí, assim, tem todo um protocolo para uma remoção de aparelho no paciente hospitalizado. Porque você está removendo no paciente no teu consultório, você vai remover lá as ligazinhas, as amarrias, depois você vai tirando bracket por bracket, né? No hospital eu não posso fazer assim, porque aquele paciente está cheio de tubo, com sonda, com gás, com amarração, não colabora, com edema de língua, com às vezes pitose lingual, a língua está caída. Aí se na hora que você vai puxar um bracket dele, ele solta na boca, eu não consigo pegar uma pinça e procurar lá, não. A chance de o paciente aspirar e engolir para as vias aéreas, né? Viu, Miguel? Eu tiro tudo de uma vez lá no consultório. Hã? Ó, sabe o que ele quer? Ele quer meu celular para jogar. Eu tô dizendo para ele, eu tô numa live. Quando acabar a live, eu dou. Tá bom? Tá bom. O que é que faz, hein, com essas crianças? Gente, a vida real. Isso é a vida real. A minha tá aqui. Uma coisa. A minha tá aqui com fã. Dá uma dica que fazer com as crianças quando elas insistem. Dá um murro muito forte. Não, nunca. Que horror! Gente! Que horror! Sabe o que é isso? Nunca tomou um tapa. Como é o protocolo? Você tira todo de uma vez também, o aparelho, ao invés de ser... Normalmente a gente deixa tudo preso ali, daí a gente vai soltando todos os brackets e aí puxa todo o conjunto. E muitas vezes a gente põe uma gaze dentro da boca, servindo como se fosse um tampão. Põe uma gaze aberta, porque se soltar alguma coisa, a chance de enganchar, de emaranhar ali é grande. Sim. Né? E aí, então assim, tem até uma aluna da gente do curso de hospitalar, aqui de Natal, a doutora Merian Lucena, que é ortodontista, e ela está fazendo habilitação em odontologia hospitalar, e o TCC dela é sobre um protocolo, um passo a passo de remoção de aparelho em paciente entubado. E aí é muito legal, porque está fotografando, então vai ser publicado numa revista, né? E é bem, bem interessante mesmo. Cécia, eu queria só mais uma pergunta. Eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor a questão da terapia fotodinâmica. Tá. Então, assim, terapia fotodinâmica, eu digo que ela é muito simples, porque o protocolo é igual para tudo. Para doença periodontal, para herpes, para candidose, para saburra, que é o biofilme lingual, é sempre igual. A gente vai aplicar o azul de metileno, né? Que a gente tem 2 concentrações, tem um mais diluído, tem um menos diluído. Normalmente eu prefiro usar, como a boca é úmida, né? Tem a saliva, eu prefiro usar o menos diluído, usar o mais fortinho. Tá. Né? Você aplica lá o azul de metileno, prefiro usar comercial, não gosto de usar manipulado. Né? Então a gente usa lá o Quimiolux, coloca, deixa agir os 5 minutinhos, né? Deixa agir, depois vai colocar a luz, 9 joules por ponto. O número de pontos depende da área que eu preciso abranger, né? Então, se eu tenho uma candidose no palato, eu vou ter que fazer todo o palato. E aí eu vou pegar um número de pontos onde o halo daquela luz cubra todo o palato. Entendi. Exatamente. E aí a gente faz assim, Cecília, quantos pontos? Eu digo, depende do palato do paciente. Não tem paciente mínimo, né? que...
Tem paciente que a gente vai moldar, você molda com a moldeira S1 e ela é grande, você molda com moldeira infantil. Eu tenho paciente adulto que eu moldo com moldeira infantil. Tem paciente que você pega um S3, pega um alicate e sai abrindo, que se tivesse uma bacia, moldava com a bacia. Porque a boca é enorme. Então, assim, não tem tamanho, não tem número de pontos, depende da área que a gente precisa fazer. E é isso, assim, não tem muito mistério. Né, é tentar manter o campo seco, tentar aspirar bem antes, passar um agaze, passar um antisséptico antes para tirar os debris. Você não vai fazer num canto cheio de pseudomembrana de cândida. Na língua, quando é biofilme lingual, a gente usa um limpador de língua antes, com a solução de peróxido de hidrogênio para limpar aquela língua antes. Então, a gente vai ter que tirar os debris antes, botar o corante e botar a luz na dose certa, 9 joules. Mas precisa fazer mais outros dias, outras sessões? Eu gosto de reavaliar o paciente com 24, com 48 horas. Tá. Aí isso me dá 48 horas é o tempo ideal. Né? Eu acho que hoje a gente está numa era que a telemedicina, que a teleconsulta é inevitável, não tem como a gente fugir. Então, assim, com 24 horas, se você não puder ir, mas dá para alguém da equipe tirar uma foto para você avaliar aquele palato, aí você olha com 24, com 48 horas você já vai. Né? Muitas vezes uma segunda aplicação é muito bem-vinda. Perfeito. Cécio, eu tenho medo sempre de o Instagram desligar na nossa cara. Sim. Faltam 6 minutos aqui nas minhas contas. Então, quero aproveitar esses últimos... Porque quando desliga, eu acho que depois eu não consigo deixar gravado. Então, vou só aproveitar aqui nesses últimos minutinhos para agradecer. As perguntas acabaram aqui todas. Eu fiz 12 perguntas para vocês, mais algumas outras. Eu estou vendo que aqui outras pessoas já perguntaram. Eu posso pedir para eles mandarem para você diretamente e você responder? Perfeito. Pessoal, pode sim. Podem mandar para a Cecília. Está marcado o Instagram, tanto o Instagram pessoal dela, quanto também o da empresa. Vocês podem mandar diretamente. Com certeza, isso vai ajudar vocês a resolver todas essas questões. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Cécio, pela sua presença. Foi muito legal. É sempre bom a gente aprender, principalmente eu que não tinha tanto conhecimento dessa parte de odontologia hospitalar. Eu tenho certeza que os meninos adoraram também. Eu vi aqui vários nomes de pessoas que eu sei que realmente são fãs dessa área. Eu acho que foi bem esclarecedor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer estar com vocês. Amei as perguntas. Né? E muito bom falar desse tema. É muito bom ver o interesse das pessoas. Show de bola. Podem encher o saco dela, hein, gente? Enche ela de mensagem. Adoro! Tchau, pessoal. Até semana que vem com mais uma live bem legal. Um beijo, Cécio. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.